Olá! Que hoje possa ser um dia muito especial, muito abençoado, muito extraordinário para você, para mim, para todos os que estão ao nosso redor. É o que eu desejo de todo o coração. Como lidar com a inteligência artificial, como competir nesse ambiente tão diferente, tão estranho, que a gente possa realmente, muito mais do que competir nessa era, que a gente possa ser feliz nessa era e descobrir o nosso grande valor, o nosso imenso valor e sermos muito felizes. É o que eu espero de coração, espero que todos ao nosso redor, ao meu redor, ao seu redor, se beneficiem com isso. Sábado agora nós tivemos aqui em casa um momento super especial, sabe? Minha sogra completou 80 anos, olha que bênção! 80 anos de idade, com saúde, com lucidez. Então nós compramos comida para ela, montamos a mesa bonitinho, compramos um bolo, minha esposa pôs bexiguinha, e aí quando eles fazem um aniversário lá em casa, a gente põe a música da época deles. E aí, olha só, meu sogro tem 82 para 83 anos, acho que é 82 que ele tem. Tivemos esse momento aqui em casa que eu quero compartilhar com você. Vamos ver se vai dar certo. Ó, vó. Devagar, pai. Quem tá segurando quem aí? Então, por que eu trouxe essa particularidade, né, desse momento nosso? Tirei meu sogro para dançar aquela música lá, Aquarela do Brasil, que estava sendo tocada por Ray Conniff, que foi um sucesso na época deles, porque na hora da venda são essas qualidades, são esses diferenciais que vão tornar você especial. A comunicação, ela é muito, muito mais do que um conjunto de palavras pronunciadas corretamente. Um grande exemplo de comunicação que nós tivemos na Mil Assistência Médica foi uma grande profissional de vendas e um grande ser humano chamado Cleide Batista. Era uma mulher linda, rica, cheia de sabedoria, mas muito simples. Então, ela pronunciava as palavras de maneira errada. Ela falava cliente, problema, plano. Ela falava dessa forma. E aí, quando o pessoal ridicularizava ela por esse motivo, mesmo ela sendo sempre a primeira colocada de vendas disparado, ela falava: eu cuido do meu cliente, não tem problema. Para mim não tem problema não, é o nosso jeito. Eu cuido. Então, ainda que uma palavra ou outra tivesse uma pronúncia errada, ela comunicava com tanta propriedade o conteúdo da mensagem dela para o cliente, para a sua equipe de vendas, para todos os colegas, que aquilo era muito mais importante do que o texto em si, do que a correção ortográfica. Então, não estou dizendo que não seja importante escrever corretamente, claro que é, mas muito mais importante do que isso é você, de fato, comunicar. E comunicar é uma habilidade humana que a gente precisa trabalhar cada dia mais, deixar aflorar cada vez mais. Nós não podemos ter vergonha de ser quem nós somos. Então, naquela dança agora há pouco, eu estava dançando com meu sogro e a gente deu risada, sabe? Então, é um momento nosso, é um momento lindo, e a gente poder expressar aquilo que a gente sente é uma capacidade que faz toda a diferença, toda a diferença. Uma outra capacidade humana é domínio de foco.
é nós sabermos o que nós queremos. Existe uma frase assim americana que diz assim: I have a dream. I have a dream. I have a dream. Eu tenho um sonho. E qual que era o sonho? Ver uma América livre onde brancos e negros estariam juntos na mesma classe, no mesmo ônibus, na mesma loja, no mesmo cinema. Essa capacidade de perseguir um sonho, de ter foco. Às vezes, algum corretor fala para mim assim: Silvio, meu sonho é ter a minha casa própria. E aí, aquele sonho, aquele foco, quando ele é mantido, ele faz com que aquele profissional tenha energia e condições de ir atrás do que ele realmente quer, do que é importante para ele. E muito mais do que isso, ele tem condições de superar todas as dificuldades que vão surgindo. Então, manter o foco. Por isso que nós precisamos nos ajudar. Eu anotei no meu caderno os meus objetivos desse ano. Existe uma outra capacidade humana chamada storytelling, que é a capacidade de contar histórias. Contar histórias não é contar mentiras. Contar histórias é, inclusive, o que Jesus Cristo fez muitas vezes para transformar numa linguagem simples uma verdade eterna. Então, como que ele iria falar de coisas tão amplas para pessoas simples? Ele falava dos pássaros, das árvores, ele falava de coisas simples do dia a dia para traduzir em coisas realmente importantes. Então, contar histórias não é uma novidade, mas é algo importante que a gente desenvolva. Por quê? Porque se nós simplesmente mandamos informações para o cliente e não explicamos para ele o valor do que está acontecendo, ele não entende. E sobre esse ponto, eu quero dar um exemplo. Por exemplo, você está vendendo, no nosso caso, um plano de saúde que vai custar para o cliente R$ 3.000 por mês, tudo bem? E ele vem de uma outra empresa, e você está reduzindo em 6 meses as carências dele. Vamos supor que seja isso. Então, você pode dizer para ele assim: olha, em primeiro lugar, parabéns por naquele momento você ter contratado esse plano de saúde. Ele é um plano importante no mercado, e a nossa empresa entende que o que você tem é algo de valor. Por esse motivo, nós estamos te dando um presente em função disso, que é a antecipação das carências em 6 meses, o que significa uma vantagem temporal de 6 meses e financeira de R$ 18.000. Então, é como se eu estivesse agora dando esse crédito dentro do seu próprio plano como um benefício pelo tempo que o senhor manteve o seu plano. Então, além de toda a utilização que o senhor teve, além da garantia que o senhor teve, o senhor está recebendo agora também esse bônus. Olha que jeito bonito de falar para o cliente sobre a compra de carências. Isso é um exemplo de storytelling, que é uma história contada para transformar numa linguagem compreensível ao cliente o que está acontecendo. E eu sempre utilizei esse jeito de explicar nas visitas que eu fui com os vendedores. E sempre foi muito positivo. Fica a dica para você. Então, quando nós somamos ao nosso trabalho essas capacidades humanas que você tem, que eu tenho, mas nós precisamos usá-las, nós ficamos lá na frente com relação a toda a competição, e nunca uma máquina vai ter a capacidade de expressar as emoções dessa maneira. Uma outra capacidade humana é a consciência cultural, que é a capacidade de interagir com pessoas diferentes, com pessoas com visões diferentes, com entendimentos diferentes. Nós podemos, sim, tendo a nossa convicção religiosa, admirar, respeitar e até valorizar quem tem uma visão diferente. Se eu tenho um time de preferência, ou uma nacionalidade de preferência, ou um partido político de preferência, eu posso sim valorizar o outro e devo. Aliás, uma coisa muito feia que está acontecendo, e todos nós deveríamos nos esforçar muito para fugir disso, é essa polarização, que diz assim: ou você é de direita ou você é de esquerda. Como assim? Ou eu sou de direita ou eu sou de esquerda? Quer dizer que se eu sou de um lado ou do outro, eu não posso
concordar com nada que o outro fala e sou obrigado a concordar com tudo que esse fala? Será que é isso? Claro que não, tá? Então, essa polarização que a mídia tenta promover para cima da gente, ela é uma forma de nos capar, de nos diminuir. E nós precisamos entender que não é assim que nós devemos agir. Nós devemos ampliar a nossa capacidade de convivência, porque isso é uma capacidade humana muito importante. O pensamento crítico. Pensamento crítico é outra capacidade humana que nós devemos ter. E criticar não é exatamente falar mal. Criticar é analisar, é compreender o que é bom, o que precisa ser melhorado, o que é ruim, para que as decisões possam ser tomadas com lucidez. O pensamento crítico, inclusive, é o que mais o cliente espera de nós quando ele solicita o nosso trabalho, porque se for para o cliente tomar uma decisão superficial, sem uma análise crítica, ele toma sozinho, aí ele não precisa do corretor. Mas por que ele precisa do corretor? O corretor consegue perceber qual é a necessidade do cliente, qual é a capacidade econômica do cliente e o que, de fato, atende melhor o cliente. Por isso que o nosso trabalho é tão importante. Liderança é uma capacidade humana também muito importante. Diz o ditado popular que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. O fato é o seguinte, nesse ditado popular, que é verdadeiro também, em muitos casos acontece exatamente isso, quer dizer, é a mulher que leva o homem para frente, é a mulher que muitas vezes fala para o marido assim, você é capaz, você pode, como também o marido pode falar para a mulher e deve das capacidades dela, ou em qualquer outro nível de relacionamento, as pessoas devem, através do exercício da liderança, falar assim, Leonor, você é especial, Admo, você é um cara super valioso, acredite em você mesmo. Quer dizer, isso é um exercício de liderança. Por quê? Porque eu estou falando para você algo que eu acredito e que certamente vai impactar. Quando eu falo, então, para o meu cliente, você merece ter acesso a essa medicina de qualidade, a sua empresa merece essa cobertura odontológica e você pode pagar por isso e vai ser uma excelente aquisição, você vai ficar muito feliz por investir uma pequena parte do seu dinheiro nesse benefício, nesse serviço, que certamente retorna para a sua empresa. Então, essa prática da liderança na área de vendas é fundamental e nós precisamos trabalhar bem ela. A inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é muito importante. Só que o que acontece? A inteligência emocional, ela muitas vezes é mal interpretada. Então eu quero falar um pouquinho sobre ela e aí a gente vai terminar por hoje essa reflexão para que a gente pense um pouquinho nisso tudo. Inteligência emocional não é eu reprimir os meus sentimentos. Não é isso. Reprimir os meus sentimentos é utilizar uma máscara. Mas inteligência emocional é eu saber expressar os meus sentimentos. Expressar quando eu não gostei de algo de maneira adequada e para a pessoa adequada. E não de maneira errada. Porque se, por exemplo, eu finjo no meu ambiente de trabalho que eu estou acima do bem e do mal, que nada me afeta, que eu sou o homem felicidade, que eu não tenho tristeza, que eu não tenho chateação, que eu não fico bravo, que eu não fico irritado, ou seja, eu não sou um ser humano, eu sou um bonequinho, se eu tento manter essa pose num lugar, em algum lugar eu vou acabar expressando isso da pior maneira possível. Então, às vezes, quando a gente faz isso, por exemplo, no trabalho, chega em casa, descarrega aquele caminhão de problema, a esposa da gente fala, mas amor, por que você está falando isso? Eu preparei essa jantinha tão gostosa. O filho fala assim, papai, eu quero brincar. E aí a gente não consegue brincar, por quê? Porque nós estamos trabalhando muito mal a nossa inteligência emocional. Então, se eu tenho uma situação para resolver no trabalho, vou resolver no trabalho e pronto. Se é um problema que foi gerado no trabalho, é lá que eu vou resolver. Se eu tenho uma situação em casa, eu vou tratar ela em casa
e não no trabalho. Só que eu não preciso tratar os problemas de maneira grosseira. Eu posso tratar os problemas de maneira gentil, educada. Ser gentil, ser educado não é ser falso, é ser ponderado. Porque se nós falamos as coisas de maneira inadequada, aí nós não estamos usando a inteligência emocional, aí é o descontrole emocional. Mas da mesma maneira, se eu suprimo todas as minhas emoções, eu não estou usando a inteligência emocional e com isso eu não consigo me encontrar comigo mesmo. E se eu não me encontro comigo mesmo, eu não consigo me encontrar com o próximo. E se eu não me encontro com o próximo, o cliente percebe que ele está falando com um fantasma, ele está falando com alguém que não sabe com quem ele está falando, e aí a venda não acontece da maneira que nós gostaríamos que acontecesse. Mas espero realmente que você entenda que você é super especial. Você é uma pessoa importante para sua família, para sua empresa, para a sociedade, para os meios que você vive. Não se subestime, tá bom? Não se subestime, abrace essa ideia e seja muito feliz. Se você gostou, compartilha nas suas redes sociais. Compartilha no seu Facebook, compartilha nos lugares onde você participa, tá bom? Beijo.